Gente, imagina só uma coisa. Você está assistindo a uma entrevista ao vivo na TV. Até então, tudo parece normal. A iluminação, a fala do entrevistado, o cenário. Mas, por uma fração de segundo, algo estranho acontece. Os olhos daquela pessoa mudam. As pupilas se contraem verticalmente, como as de um lagarto. A pele parece tremer, como se houvesse uma segunda camada por baixo. E antes que você entenda o que viu, tudo volta ao normal, como num passe de mágica. Será que você imaginou aquilo? Ou será que você acabou de ver um reptiliano? Bom, meus amigos, a teoria dos reptilianos é uma das mais controversas e fascinantes entre todas as conspirações globais. Ela mistura política, mitologia, ufologia, religião e controle social. Tudo isso ao mesmo tempo. Tudo junto e misturado. E por mais surreal que isso pareça, existe uma multidão de pessoas ao redor do mundo que jura que isso é real. Nós vamos entender tudo isso no vídeo de hoje, mas vamos por partes. A aparência dos reptilianos é algo que causa calafrios em quem estuda o assunto. Segundo os relatos, eles têm entre 1,80 m e 2,40 m de altura, pele escamosa de cor verde acinzentada, além de olhos grandes e ovais, com pupilas verticais como as de cobras. Suas mãos têm garras longas e afiadas, e em vez de cabelo, sua cabeça é completamente lisa, sendo que algumas versões vão além e os descrevem até pequenos chifres. Eles seriam fortes, extremamente inteligentes e com habilidades psíquicas capazes de controlar mentalmente os seres humanos. Mas o mais assustador é que muitos acreditam que eles podem mudar de forma. Quem acredita nisso defende que eles têm a capacidade de criar uma ilusão de aparência humana tão convincente que vivem entre nós sem que a gente perceba. E qual seria então a origem deles? Bom, isso depende da teoria envolvida. A verdade é que alguns dizem que esses seres vieram da constelação de Draco, habitando planetas frios e escuros, perfeitos para sua biologia reptiliana. Draco, gente, ou dragão, é uma constelação do hemisfério celestial norte, próxima do Polo Celeste Norte, por isso é bastante frio naquelas bandas. Mas também existem pessoas que estudam esse assunto e afirmam que, na verdade, os reptilianos não vieram da constelação de Draco, mas que, na verdade, são uma raça ancestral da Terra, que vive em bases subterrâneas há milhares de anos, muito tempo mesmo, muito antes do ser humano existir. Mas as teorias não terminam por aí, porque existe um terceiro grupo que conecta os reptilianos aos deuses antigos. Sim, aqueles mesmos que são referenciados a civilizações como os sumérios, egípcios e maias. Nas tábuas sumérias, por exemplo, existem referências aos Anunnaki, que seriam deuses que vieram do céu e ensinaram os humanos a cultivar, construir e obedecer. Alguns pesquisadores acreditam que os Anunnaki eram na verdade os reptilianos, que de acordo com essa explicação, eram criaturas que se apresentavam como divindades para manipular a humanidade desde o início dos tempos e forçá-los ao trabalho e à submissão. Na mitologia maia, há a figura da serpente emplumada, que recebe o nome de Quetzalcoatl. Essa figura representa um ser híbrido entre réptil e humano. No Egito, a deusa Wadjet era representada como uma cobra protetora. E em diversas culturas espalhadas pelo mundo, a figura do réptil como símbolo de poder aparece repetidamente. Seria tudo isso coincidência ou um vestígio de uma presença reptiliana antiga, escondida em símbolos religiosos? Mas agora voltando ao presente, o homem que popularizou essa teoria moderna foi David Icke. Ele dizia que os reptilianos controlam o mundo, literalmente. Segundo ele, eles se infiltraram nas famílias mais poderosas do planeta, como a monarquia britânica, os Rothschild e líderes de governos e corporações. Eles teriam manipulado guerras, crises financeiras, religiões, tudo isso com o objetivo de manter a humanidade presa, dividida e sob controle. O mais bizarro é que o David não falava isso como metáfora.
Ele dizia que essas pessoas realmente não são humanas, que são seres reptilianos usando cascas humanas. Com a internet, a teoria se espalhou como fogo em palha seca. Nos Estados Unidos, vídeos começaram a surgir com supostos erros de transformação durante transmissões ao vivo, como olhos mudando de formato, movimentos corporais estranhos e pequenas falhas na pele. É claro que muita coisa pode ser montagem, mas o poder de convencimento é tão forte que milhões de pessoas passaram a acreditar. No México, vários moradores de regiões desertas relataram ver criaturas humanoides altas, de pele escura e olhos brilhantes, observando de longe suas casas. Alguns dizem que essas criaturas aparecem perto de bases militares desativadas. Outros juram que há grutas e cavernas onde essas entidades entram e somem. No Canadá, há uma comunidade inteira que acredita que o primeiro-ministro é um reptiliano disfarçado. Sim, isso chegou nesse nível. Mas, e o Brasil? Aqui o cenário é ainda mais misterioso. No interior de Goiás, em uma pequena cidade chamada São João da Aliança, um fazendeiro chamado Roberto afirmou ter encontrado pegadas gigantes e fundas no solo da mata, com marcas semelhantes a garras. Ele relatou que por 3 noites seguidas ouviu sons metálicos vindos da floresta e viu uma figura observando sua casa. Ele descreveu a criatura como alta, sem pelos, com olhos brilhantes e movimentos robóticos. A polícia foi chamada, mas nada foi encontrado. Mas até hoje ele não pisa mais naquela parte do terreno. Na Chapada dos Veadeiros, há relatos de turistas que viram seres altos e translúcidos durante trilhas noturnas. Já na Amazônia, histórias populares falam de seres que vivem embaixo da terra, com olhos de fogo e pele de cobra, que saem apenas para estudar os humanos de tempos em tempos. Tudo isso parece lenda, né? Mas essas narrativas estão vivas. Nos fóruns brasileiros, nas rodas de conversa de quem curte o tema e até mesmo em comunidades indígenas, onde se fala sobre espíritos de forma reptiliana há muitas gerações. No fim das contas, o que mais assusta na teoria reptiliana não é a aparência dos seres, nem a origem cósmica. O que mais assusta é o fato de que tudo isso é baseado na ideia de controle silencioso. Uma teoria de que estamos sendo vigiados, manipulados e alimentados com distrações enquanto forças invisíveis tomam decisões por nós. É uma teoria que cutuca aquela sensação estranha que todo mundo já teve em algum momento de que tem algo errado acontecendo no mundo, mas ninguém consegue explicar exatamente o que. E aí, você acredita que reptilianos estão entre nós? Ou será que tudo isso é só reflexo da nossa necessidade de encontrar um inimigo oculto para justificar o caos do mundo? Se você curte mergulhar fundo nessas teorias, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive falando de aliens. E se um dia alguém piscar para você com um olho de cobra, talvez seja hora de correr.